O confronto tem favorito? Acha que podemos dizer que o esporte, que é o esporte, mas você acha que a partida é aberta? O Ceará tem chance de sair com resultado positivo? Eu acho demais. Eu acho totalmente possível que o Ceará saia com resultado positivo. Quer ver? A Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste, o Ceará foi lá e fez um jogo digno, fez um jogo extremamente competitivo, fez um jogo duríssimo contra o Sport e acabou não conseguindo, tomando um gol, um golaço do Filipinho lá e depois acabou perdendo por 2-1. O Recalde até tinha feito 1-1 e tudo mais, aí toma um gol na saída errada do Janderson, a subida do Rafael Thierry, enfim. Então, mas foi um jogo muito competitivo, o Ceará perde aquele jogo no detalhe. E acho que vai ser muito parecido. Vai ser muito parecido, um jogo muito com a configuração muito semelhante, porque querendo ou não, apesar de não ser um jogo mata-mata, é um jogo decisivo, tem caráter decisivo. Eu acho que o esporte tem o momento na tabela melhor do que o Ceará. O Sport está dentro do G4, com um jogo a menos, com um time que parece que engrenou aí depois da mudança do treinador. Teve um momento de instabilidade depois da saída do Mariano Souza. Veio o Guto Ferreira, que foi um erro da diretoria do esporte. É algo que a gente já trata isso como algo fechado, não tem para onde correr. E aí, depois da saída do Guto, vem o Pepa, e aí parece que as coisas de novo dão certo, dá uma liga, vem a Ilha do Retiro. Então, eu acho que tudo isso faz com que o esporte, jogando em casa, seja favorito ao Ceará. Mas eu não acho o Ceará tão distante no sentido de time que não possa jogar. O grande problema, como eu já falei, quem está acompanhando aqui desde o começo da live, e falei agora há pouco, é o problema defensivo do Ceará, que já tem um problema defensivo crônico, que já é um time que toma muito gol e ainda vai para Recife com dois jogadores a menos, dois jogadores que são titulares, Ramon Menezes e David Ricardo, né? Eu tenho minhas ressalvas ao David, quem me acompanha sabe isso, mas é um cara que tem conseguido ser mais regular, né? Então, acaba que vai fazer falta, não tem para onde correr, né? O Ramon é o melhor zagueiro tecnicamente do Ceará hoje. Eu gosto muito do Luiz Otávio, mas eu sei que ele foi mal ano passado, fez uma temporada ruim e agora está voltando de lesão, não tem nem como contar com ele. Então, acho que o Ramon hoje seria tecnicamente o zagueiro mais preparado, porém, não tem como contar com ele. Então, é Matheus Felipe, João Pedro e Iago. Eu imagino que não vá fugir disso, ou talvez um próprio Geir meio improvisado. Mas não sei como é que o Léo Condé tá pensando isso. Boa noite, sou torcedor do esporte, mas acho um jogo disputado para os dois e o esporte joga melhor fora de casa. Pois é, para você ver. Inclusive, um abraço aí para o Elimar. Eu não sei se ele mora em Recife, eu não sei se ele mora aqui em Fortaleza, mas valeu demais pela mensagem, pela participação. É, o esporte tem esse detalhe, né? Então, é um time muito forte, independente de onde joga. Mas eu também acho que vai ser um jogo disputado, mas como eu acabei de dizer, né? Por todo esse contexto, acho até que o esporte chega um pouquinho mais forte. Moro em Recife, morei aí. Eu sempre falo isso, né? Morei aí em 2 anos e meio, entre 2004 e 2006, do tempo que o esporte fez aquele baita investimento, levou um bocado de jogador daqui, inclusive. Rinaldo, Vinícius, Reinaldo Aleluia, Lúcio Bala, Maisena, levou um bocado de gente daqui, acabou não dando muito certo no ano do centenário do esporte. O Santa Cruz subiu em 2006, o Náutico subiu em 2000, o Santa Cruz subiu em 2005, o Náutico subiu em 2006. Peguei a Batalha dos Aflitos, enfim, morei em Recife, conheço muito bem a atmosfera como é aí em Recife, né? A cobrança que é feita em cima do esporte, que é que é um gigante do futebol nordestino, né? Mas que hoje é um time mais batível do que já foi em outros tempos, né? Essa é que é a grande realidade, pelo menos eu enxergo assim dessa forma. Mas, obviamente, respeitando toda a tradição e a força que a torcida do esporte tem, a gente sabe aqui que é pedreira sempre jogar na ilha, principalmente, né? E o Elimar diz o seguinte: o esporte não perde há 7 jogos, mas é clássico, é isso, né? É dureza, um jogo muito difícil, muito complicado, que eu imagino que realmente vai ser esse Sport e Ceará na segunda-feira.
Tem uma semana para o Ceará se preparar, projetar, formar essa equipe para enfrentar esse esporte. Eu imagino que vai ser um jogo duríssimo, tenso, travado, como foram os últimos confrontos dessas duas equipes, independente do local. Primeiro jogo da final da Copa do Nordeste ano passado, o Ceará faz 2-0, primeiro tempo faz 1-0 logo com segundos, faz o 2-0 com o Vitor Gabriel, e aí no segundo tempo domina o jogo, o Sport vai lá com o Luciano Juba, faz o 2-1, gera uma tensão muito grande, vence o jogo lá na ilha por 1-0, o gol que do Danilo Barcelos acabou errando e o Sport aproveitou e depois foi para os pênaltis. No ano passado, aliás, esse ano, o confronto que eu já falei, o confronto na Arena de Pernambuco, niveladíssimo, o Sport melhor no jogo, mas o Ceará mesmo um pouco pressionado, mesmo com às vezes ali sob as cordas, conseguiu contra-atacar, conseguiu criar oportunidade de gol e o Recalde acabou empatando, depois tomou o 2-1 com o Rafael Thierry. Mas enfim, tem sido a tônica desse confronto, desse duelo, né? Então realmente é, vai ser um jogão. E eu confesso que eu prefiro o Ceará Sport na Série A do que outras equipes que estão nessa briga. Confesso abertamente, assim, pelo Nordeste, pela tradição das equipes, é, eu gosto de time grande jogando competições grandes, né? Com todo respeito, por exemplo, o Novo Horizontino, para mim, e principalmente com essa vitória sobre a Ponte, que está acontecendo agora 1-0, quase impossível, né? A Ponte, o Novo Horizontino não subir. Inclusive, acabo de receber a notificação que ele faz 2-0. Se não for um erro do soft score ou que o gol não seja revisado e anulado, 2-0 no primeiro tempo ainda para o Novo Horizontino, com todos os méritos. O time do Eduardo Batista, que é bem conhecido lá em Pernambuco também, vai subir para a primeira divisão. Ponto. Mas é a minha torcida? Não é, né? Eu prefiro o esporte. Eu amei o Remo ter subido para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um time que coloca mais de 50 mil pessoas no estádio não merece estar nas divisões mais de baixo, né? Claro, o merecimento aqui existem vários outros fatores, né? Como gestão, como preparo, como qualificação do elenco, qualificação da estrutura e etc. E é nisso que, por exemplo, o Novo Horizontino da vida acaba sendo muito forte.